E aí pessoal, Vinícius aqui falando, tudo bem? Esse vídeo só queria compartilhar com vocês aqui um achado bem interessante que nós encontramos aqui o nosso grupo, né? Eu que trabalho no INCA, o Rafael, que é diretor lá do Laboratório de Imunogenética do Hospital do Câncer de Barretos. A gente que tem essa parceria, que troca muitas informações, compartilha muitos casos interessantes. E ele teve a oportunidade de realizar uma demonstração à distância. Eu até fiz um post lá no meu LinkedIn, coloquei umas fotos. E foi uma demonstração de um kit novo, né, que usa uma estratégia diferente para genotipagem HLA por sequenciamento de nova geração, que é a captura híbrida. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é algo interessante, que é foi um alelo novo que nós encontramos. Eu vou compartilhar logo aqui a tela com vocês. Esse aqui é a cara do software, né? A tela principal dele. E como esse kit ele cobre HLAs não clássicos, então esse vai ser o primeiro HLA novo, HLA-E novo que nós vamos reportar. Então aqui mais ou menos como o software sinaliza que tem algum achado interessante naquele alelo, ele coloca esse pontilhado, né? Aqui a tipagem dos outros genes. Mas eu quero fazer um vídeo bem curtinho, eu vou direto ao mais interessante. Aqui ele já está apontando onde é a posição com a mutação nova. Então ele esperava uma homozigose para esse HLA-E, e o que ele encontrou na verdade foi uma heterozigose nessa posição aqui. Se a gente observar bem, ele encontrou praticamente 50% aí de leituras. Ele esperava só ter uma citosina e encontrou também leituras com timina. Essa é a única posição em heterozigose dessa sequência desse dado que nós encontramos, né? E para referendar isso, para confirmar isso, eu reanalisei esse dado em outros dois softwares. Um deles é o NGS Engine, que é o software da GeneDx. Só para a gente ter uma ideia das métricas de qualidade aqui, apesar de estar aqui amarelo e vermelho, mas está dentro do aceitável, porque o nível do ruído e a distância do sinal para o ruído está bem satisfatório. E a gente já vê aqui onde é a posição em heterozigose. Esqueci de mostrar no outro software, mas era aqui bem próximo ao exon 6, no final do intron 5, aqui onde está essa barra azul. Se a gente olhar aqui no outro software, é a mesma posição. Se a gente der um zoom naquela região, a gente vai observar que a proporção também está ali bem próxima de 50%. E uma outra ferramenta que esse software tem é que, se nós clicarmos na base, ele vai mostrar aqui as informações da biblioteca do MGT, da versão que ele está utilizando, que todos os alelos HLA-E, que não deve ser muitos, né, mas enfim, todos eles só têm citosina nessa posição. Então essa é a primeira mutação com uma timina. E mais, para termos, digamos, mais certeza, ou para explorar um pouco mais os recursos que a gente tem, eu reanalisei esse dado usando outro software, que é o HLA Twin, que tem uma estratégia toda diferente de montagem das sequências consenso, tem um algoritmo diferente, e ele encontrou a mesma informação, né? Reportou também um alelo novo, uma mutação em exon, ou melhor, em intron, uma mutação numa região não codificante, como ele está sinalizando aqui. E se nós sinalizarmos aqui, nós vamos ver que essa mutação também é no intron 5, mudando de uma citosina para uma timina. E se nós abrirmos aqui o alinhamento das leituras, vamos verificar que essa mutação é também no final do intron 5 e no início do exon 6. Então, uma mutação, então que nós temos aqui, né, o primeiro consenso com apenas citosinas e o segundo apenas com timinas. Então aqui nós podemos ver aqui, observar uma mutação no alelo, um gene bem interessante, que é o HLA-E, que não é muito explorado na clínica, né, apenas na pesquisa. Quem sabe agora a gente, com essa ferramenta nova,
consegue expandir um pouco o nosso conhecimento desses HLAs não clássicos. Na nossa primeira corrida, apenas 6 amostras. Essa é a primeira de outras mutações novas que nós encontramos. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.